bom, alunos? Vamos para mais uma revisão, certo? Eu vou fazer a revisão sobre o capítulo 1 do livro de vocês, que fala sobre o sistema feudal, ok? Creio que vocês estão lembrados, né, dos pontos principais do sistema, que a gente fez várias atividades, exercícios, explicações, mas vamos reforçar. Bom, esse sistema feudal, foi um sistema que aconteceu ali na Idade Média. Lembrando que a Idade Média possui duas divisões: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. E a Alta Idade Média corresponde ao período, né, das invasões bárbaras, ou seja, da queda de Roma. A Baixa Idade Média se refere ao período que ocorreu a crise do sistema feudal. O sistema feudal ele é bem diferente do sistema capitalista, que é o atual sistema que a gente possui hoje, né? Que é aquele sistema em que nós trabalhamos e recebemos em dinheiro pelo serviço prestado. No sistema feudal isso não acontecia. Por quê? As pessoas trabalhavam para a sua própria subsistência. Isso significa que elas trabalhavam para receber em alimento, para a sua própria sobrevivência e da sua família. Quem controlava tudo isso eram os senhores feudais, né? Lembrando que dentro do sistema feudal, eu coloquei para vocês no PowerPoint, né, da aula anterior, existia uma estrutura social, uma divisão social, que funcionava da seguinte maneira: nobreza, né, clero e servos. Nobreza, clero e servo. O sistema ele funcionava assim: o servo ele fazia como se fosse um pacto de fidelidade com o seu senhor. Ele trabalhava em troca da sua da subsistência, do alimento. Mas por que, professor, isso acontecia? Por que eles não podiam trabalhar por conta própria? Só quero ressaltar para vocês que esses servos eram os antigos escravos. Então, houve apenas uma mudança, mas a condição de vida ainda continua sendo a mesma. A diferença é que eles deixam de ser escravos e passam a ser servos desses senhores feudais. O sistema feudal, ele por não possuir, né, uma moeda própria, funcionava um sistema de troca, que são as chamadas feiras medievais. Isso era muito comum na Europa. Essas feiras funcionavam assim: cada civilização ali europeia se reuniam e faziam a troca de especiarias, de mantimentos. Então, exemplo, se uma determinada civilização possuía, um exemplo, né, feijão, e a outra civilização possuía arroz, então não existia uma compra. Eu não podia sair de onde eu estava para comprar o feijão dessa civilização ou o arroz. Então, o que se fazia? Nas feiras, todo mundo se reunia com os utensílios que cada um tinha, os mantimentos que cada um possuía, e ali acontecia uma troca. Era muito comum. Não existia uma moeda, como eu falei. Só depois, bem no final, quase no final do sistema feudal, começaram a surgir algumas civilizações que possuíam moeda, mas também davam uma confusão, porque a moeda de um certo lugar é diferente daquela outra moeda e não era aceita. Era bem complicado, né? Cada rei possuía, né, o seu próprio dinheiro, então não tinha como organizar. Então funcionava assim. Outra questão também, né, da Idade Média é o poder da igreja medieval. Eu falei para vocês que a igreja ela atuava não apenas como um órgão religioso naquela época. A igreja medieval ela ia muito além, né, do poder religioso, também interferindo em assuntos políticos e econômicos. Foi um momento em que a igreja conseguiu crescer financeiramente
falando. A gente sabe que antes da queda de Roma surgiu uma nova religião diferente da que Roma possuía, que foi o cristianismo. Só abrindo um parêntese aqui, a gente sabe muito bem que um dos motivos, né, da queda, né, do Império Romano também foi o cristianismo, né? Então a expansão do cristianismo favoreceu que o império viesse a cair. E outras situações também, né, que eu creio que vocês também já estudaram sobre isso, e é só para a gente dar uma refrescada. Então vejam só, então a igreja, depois que ela se consolidou, né, houve também aquela divisão da igreja romana do Oriente, do Ocidente, né? Quando o sistema feudal surgiu, toda essa história já tinha acontecido, a divisão. Lembram disso? Então ficou ali dividida em igreja do Oriente e do Ocidente. Lembram? Pronto. A sede de Roma, né, onde se consolidou a Igreja Católica Apostólica Romana, né, começou a criar um perfil. Então o cristianismo começou ali a atuar verdadeiramente. E muitas pessoas, né, que seguiam outras religiões, deixaram essa religião de lado e seguiram a nova religião cristã. E aí o que aconteceu? A igreja começou a ganhar cada vez mais fiéis e também atuava juntamente com os reis da época. Então, era um sistema onde a igreja e a nobreza caminhavam juntas. Nenhuma decisão era tomada apenas por um único órgão, ou seja, só a igreja que funcionava ou só o rei que mandava. Não, os dois tinham um grande peso. E a igreja construiu ali o seu maior império. Então essas igrejas romanas, né, a sede de Roma, enfim. Então todas as pessoas temiam e se importavam com a opinião do clero. Por isso que ele está dentro daquela escala, né, da estrutura social feudal, que eu falei para vocês, que era o rei, né, o clero e servos. Então, a igreja ela funcionava como um norte, não só para as questões políticas e econômicas, mas também sociais. Levavam muito a sério o que a igreja medieval falava, então tudo que a igreja falava tinha que ser levado muito ao pé da letra. Então as pessoas temiam ir para o inferno, como por exemplo era colocado nas artes, que eu vou colocar para vocês aqui algumas imagens, né? Nas artes medievais que eram promovidas pela igreja para fazer com que as pessoas se convertessem ao cristianismo, certo? E dentro desse parâmetro todo, o que aconteceu? Lembram lá atrás das invasões bárbaras? Lembram disso? Pronto. Quando aconteceu a invasão bárbara, os turcos ou os muçulmanos, eles tomaram conta ali da região que era considerada Terra Santa, ali da Palestina. E a igreja, ela tinha o interesse de retomar esse local, porque na mente da igreja, esse local era de direito da igreja romana. E foi aí que surgiram as cruzadas. Lembram desse conteúdo? Né? Também está disponível as explicações naquele PowerPoint que eu mandei para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, né? Tá lá tudo direitinho, dizendo realmente como funcionavam as cruzadas. Então, a cruzada foi um movimento religioso, porém que tinha interesse de recuperar a Terra Santa, que estava sob domínio dos muçulmanos. E essas expedições perduraram por bastante tempo. Então, esses soldados, esses rapazes que muitas vezes abriam mão da sua vida social para seguir, né, nas batalhas em nome da igreja.
Vou deixar aqui uma sugestão, né, de série para vocês assistirem, que vai mostrar um pouquinho da história desses cavaleiros, né? Que se chama a série Templários. Está disponível na Netflix. Então, se vocês tiverem aí curiosidade de ver, claro que ali está uma história, que às vezes toda a história que é montada um filme ou uma série, eles colocam um pouco da ideia do autor que está produzindo, certo? Mas tem muita coisa ali que realmente é bem original com o que está na história. Só para vocês conhecerem um pouquinho de como era a vida desses cavaleiros templários. Bom, voltando. Vocês quiserem dicas, né, para facilitar o estudo de vocês, eu vou deixar aqui algumas das páginas que vocês vão estar grifando ou destacando para quando for responder os questionários não ter tanta dificuldade. Vejam só, sobre a divisão da hierarquia, a gente tem aqui na página 439, tá meio sem foco, mas dá para perceber pela pirâmide, dá para ver a classificação. Então, todo esse texto aqui vai estar falando sobre a divisão social, a estrutura social do sistema feudal, certo? Outra questão também, né, como eu falei, o servo, ele tinha meio que um pacto de fidelidade com seu senhor. Então, ele cuidaria daquela terra que era cedida pelo senhor feudal, ele cuidaria dessa terra e, em troca, ele receberia para a sua subsistência o alimento necessário. Aí, muitas vezes, nas aulas, surgem essas dúvidas, tipo, ô professor, e por que, se eram eles que plantavam na terra, que eles que colhiam, que eles faziam tudo, por que eles não pegavam a mais ou por que eles não negociavam aquilo que eles plantavam? Não era tão simples, até porque existia uma fiscalização. Os servos, eles não ficavam à vontade nessa terra para fazer como eles queriam, bem entendiam. Existia ali como é que eu posso dizer? Os senhores, eles tinham essa preocupação de fiscalizar o que é que esses servos estavam produzindo, o que é que eles estavam fazendo. Tudo é muito organizado. Quando se trata de Roma, só para você parar, né, para pensar, né, falando de questão, né, de estrutura, a gente para e pensa naquele exército romano que a gente estudou ano passado, e a gente já deve saber que eles não brincavam em serviço, certo? Sendo que esse sistema, ele não só aconteceu ali, né, em Roma, né? Ele foi se espalhando por toda a Europa. Isso foi um perfil, passou a ser um perfil europeu. Então, se você está falando de Itália, você está falando de França, você está falando dos países europeus, de modo geral, que adotaram esse sistema. Então, no PowerPoint que eu pedi para vocês darem uma olhada, também vai falar ali um pouquinho, né, de como funcionava a divisão entre como se classificava ali o sucerano e o vassalo. Onde é que vocês vão encontrar isso? Nessa página que fala sobre o feudalismo, certo? 468, vai mostrar para vocês como que se formava essa estrutura entre o sucerano e o vassalo. No último parágrafo tem assim, ó: o senhor mais poderoso, que era aquele que cedia a terra, era chamado de sucerano. Enquanto aquele que prometia a fidelidade, que era aquele pacto que eu expliquei para vocês, de fidelidade que existia entre o senhor e servo, esse era chamado de vassalo. Então, só para ficar claro, o sucerano era quem cedia a terra, era aquele que possuía a terra. Já o vassalo é aquele que recebia essa terra. Claro até aí? Espero que sim. Então, gente, seguindo adiante, outra página também que vai falar um pouquinho. O livro de vocês, ele não vem falando muito sobre as cruzadas medievais. Ele não vem dando uma grande explicação.
Mas na página 444, vocês vão ver um pouquinho sobre as cruzadas medievais. Aqui vai falar sobre a Terra Santa, lá em Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos e que as cruzadas foram criadas para retomar essa terra e tudo mais, certo? Sendo que, como eu falei para vocês, o sistema feudal ele também teve o seu momento de crise. Então a crise do sistema feudal, né, aconteceu ali no século X, entre o século X e o século XIII. Então, esse sistema começou a declinar, inclusive não só por uma questão de organização, mas também de crise militar e também pela chamada peste negra. Eu até posso fazer uma analogia aqui com o Covid-19 que a gente está vendo agora, né, o atual, que eu falei na época para vocês que a peste negra ela era altamente contagiosa e que as pessoas não podiam nem enterrar os seus parentes. Tanto é que tinham casas que eram abandonadas. Quando alguém adoecia lá, né, a família, quem estava na casa tinha que sair, deixar o familiar lá e ele ficava lá, né, a casa era totalmente abandonada. Então tinha essa questão. Inclusive eu vou deixar depois lá no plural, né, uma pesquisa para vocês fazerem sobre a peste negra e fazer a analogia entre o Covid-19 e a peste negra, ok? Bom, a peste negra foi uma epidemia que surgiu, né, na Idade Média, bem perigosa, bem contagiosa, e isso aconteceu pelo grande aumento populacional que surgiu na Europa, nesse período da história. E as pessoas, elas não tinham uma estrutura, né, um saneamento básico, as moradias elas não tinham um parâmetro, não tinham uma estrutura organizada. Então, começou um aumento populacional e com isso veio várias dificuldades. As pessoas viviam muito amontoadas. Então, essa doença ela veio da pulga do rato, né? Então, por conta disso, então a peste ela começou a se proliferar. Outra questão também nesse período é a questão dos efeitos que essa epidemia trouxe para a sociedade. Após a peste se espalhar, começou também aí uma escassez de mão de obra. Então o que acontecia? As pessoas que iam morrendo, claro, trabalhavam para alguém, correto? E começou aí a faltar mão de obra. E aí começou uma crise. Então uma coisa foi levando a outra até esse sistema chegar ao fim, certo? Aí eu posso falar para vocês um pouquinho sobre a formação dos burgos. Burgos, o que são isso? Foram os novos ricos que foram surgindo aí na Idade Média, que eram chamados também burgueses. Mas por que eles eram chamados assim? O que acontecia? Os castelos medievais, que eu também coloquei muitas imagens para vocês aí no material que eu mandei na plataforma, mostravam o luxo, né, e a grandeza dos castelos. E depois algumas pessoas começaram, né, a comercializar, né? Os senhores feudais, eles começaram a negociar as terras e ganhar com isso. E foram criados e foram se formando, né, pequenas casas ao redor dos castelos, na verdade. Então, quanto mais próximo do castelo, né, fosse construída a moradia desse burguês,
significava que aquela pessoa era mais rica. Então, se você, por exemplo, tinha uma casa muito próxima desse castelo, então você era considerado mais rico do que aquele que estava distante desse castelo. Por isso que eram chamados de novos ricos. Né? Então, foi aí que foi criada a burguesia europeia. Ok? Bom, o que é que eu quero que vocês foquem? Eu quero que vocês saibam exatamente como classificar esse sistema feudal, os pontos importantes do sistema, ok? Porque quando a gente começar a fazer as atividades, né, que vai ter atividade, inclusive nas atividades ao vivo, a gente vai fazer certas competições, então eu vou fazer perguntas onde vocês vão ter que responder rapidamente, mas de acordo com o que eu expliquei, com o que vocês for lendo, vai ser moleza, né? Então, mas dá uma lida, né? Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo aí, vai revendo várias vezes, porque vai estar gravadinho para vocês. Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula, a gente já vai começar um novo conteúdo, que são as grandes navegações, que é o capítulo 2. Lembrando que isso tudo é uma revisão do que a gente já viu, do que a gente já estudou, certo? Então, a gente vai ver as grandes navegações no próximo vídeo, certo? Quando eu terminar as grandes navegações, eu vou marcar a data da nossa aula ao vivo, onde vocês vão poder tirar em tempo real todas as dúvidas de vocês, certo? E também vai ter um quiz de respostas, perguntas e respostas, onde eu vou fazer com vocês sobre os dois conteúdos, certo? Sobre a sociedade feudal ou sistema feudal e as grandes navegações. Entenderam? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem e fiquem em casa.